professor André Figueiredo, professor de Geografia. Vamos à aula de hoje, nono ano, livro 2, capítulo 4, Desafios políticos que envolvem a Ásia. O que a gente vai estudar nesse capítulo? Tá? Esse capítulo a gente vai compreender, quais são os atores nessa nova geopolítica mundial, que a gente conhece como nova ordem mundial. Tá? Então a gente vai entender um pouquinho da Ásia no cenário geopolítico mundial. E para a gente compreender isso, a gente vai voltar lá no processo de descolonização asiática. Esse processo de descolonização asiática, ele aconteceu simultaneamente ao processo de descolonização da África, que a gente conhece lá como a independência dos países africanos. Isso aconteceu, esse processo de independência, a descolonização vai acontecer ao final da Segunda Guerra Mundial. Lembrem-se que ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava arrasada política e economicamente. Então não tinha mais como sustentar suas colônias nem na África e nem na Ásia. Então a partir desse momento é que tem início a descolonização asiática. Então há uma redefinição das fronteiras no mundo a partir desse momento. Lembre-se também que ao final da Segunda Guerra Mundial começa a Guerra Fria. A Guerra Fria. Nós já estudamos a Guerra Fria. A oposição entre o capitalismo e o socialismo, a bipolaridade do mundo, a divisão do mundo em dois polos, o leste e o oeste. O capitalismo versus o socialismo, os Estados Unidos versus a União Soviética. Então, dentro desse contexto, a gente vai compreender que a Ásia em si, o continente asiático, ele sofreu forte influência do regime soviético. Então a Ásia foi a área de expansão do socialismo nesse processo da Guerra Fria, ok? Então, nesse mapa, por exemplo, nós temos aqui os Estados Unidos e seus aliados em verde, nós temos aqui os países comunistas em rosa e temos algumas guerras e conflitos importantes. Tá? Então, dentro do continente asiático, cabe destacar aqui a Guerra do Vietnã, de 1964 a 1975. Tá? A Guerra do Vietnã, no seu término, houve a reintegração do país, voltou a ser um país só. A Guerra da Coreia, de 50 a 53, terminou a guerra, mas o país continuou dividido e está dividido até hoje, ok? Então, o continente asiático ele sofreu forte influência do regime soviético. Nós tivemos a Mongólia, tá? A China em 1949, com a Revolução Socialista lá do Mao Tse-tung, a Indochina. Ué, professor, Indochina? Nunca ouvi falar. Indochina é essa região aqui, do Vietnã, Laos, Camboja, tá? Que também sofreu a influência do regime soviético. Tanto é que o Vietnã se dividiu, o Vietnã do Norte socialista, tá bom? A Coreia, que a gente está falando já da Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, e a Índia, a Índia dentro desse contexto, tá? Que é considerado um não alinhado. Por que não alinhado? Dentro dessa bipolaridade, a Índia ela não tomou partido, mas ela sofreu a influência soviética. Tá? A gente não pode deixar de falar nisso, ok? Pan-arabismo, tá? Professor, o que foi o pan-arabismo? O pan-arabismo ele representou, na verdade, uma tentativa de unificação, de unidade cultural e linguística dos povos, não só do Oriente Médio, tá? Representado aqui no mapa, tá? Não só do Oriente Médio, mas também de regiões do norte da África. Lembrem-se que a parte norte da África ela sofreu forte influência dos povos do Oriente Médio. Tá? Tanto é que a língua árabe, a religião islâmica, ela circula, ela se encontra no norte da África, tá? A chamada África Branca, inclusive quando a gente regionaliza o continente africano, tá bom? Então, o que foi em si o pan-arabismo? O pan-arabismo, na verdade, foi essa tentativa de criar uma unidade política de língua e cultura árabe com forte influência da União Soviética. Por que forte influência da União Soviética? Tá? Vamos entender esse processo rapidamente. Em 1948, houve a formação do Estado de Israel. O Estado de Israel, aquela questão palestina que a gente vai falar mais na frente, houve a formação do Estado de Israel, os Estados Unidos, um grande aliado do Estado de Israel, tá? E o Estado de Israel,
que é um Estado hebreu, um Estado judeu, ele se contrapõe a todos os outros seus países vizinhos do Oriente Médio, tirando aqui praticamente o Estado de Israel. Todos os países são muçulmanos, tá? Então, dentro desse contexto, né, da Guerra Fria, lembrando, 1948, início da Guerra Fria, os Estados Unidos têm Israel como seu aliado, os Estados Unidos ajudou no processo de independência e formação do Estado de Israel, né? Inclusive, até hoje a gente espera o Estado da Palestina, que a gente vai falar também mais na frente. Então, Marrocos, Líbia, Tunísia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen, Iraque, Jordânia, Líbano e Síria, esses países, eles criaram a ideia do pan-arabismo. Por que eu destaquei aqui em azul Egito, Iraque e Síria? Porque dentro desse processo, esses países foram os que mais sofreram a influência soviética, tá? Ok? Então, inclusive nos mapas históricos, quando fala da Guerra Fria, da expansão do socialismo, esses países, né, eles aparecem como países socialistas, mesmo o Egito, né? Mesmo o Egito. O Egito, lembrando, o Egito é um país que está no continente africano, mas tem territórios, né, no Oriente Médio, né? Temos território, a Península do Sinai, ok? Pertence ao Egito, tá bom? Então, dentro desse contexto, esses países tiveram um certo alinhamento com a União Soviética. Tranquilos? Vamos lá? Transição asiática para a nova ordem mundial. Pois bem, durante esse período da Guerra Fria, tá, a Ásia ela vai também se organizando, né, redefinindo a sua geopolítica, tá? E a partir do momento também que a ordem bipolar ela vai se desmanchando, né? O capitalismo cada vez mais se aproxima da vitória. Então, por conta disso, a Ásia ela começa essa transição para essa nova ordem mundial, o fim da Guerra Fria, tá? Então, eu tenho lá em 1975, né, a Guerra do Vietnã, tá? Eu tenho lá a Guerra do Vietnã, que termina, né? Os Estados Unidos perde esse conflito, tá? Uma das grandes derrotas, né, da história dos Estados Unidos, tá? Eu tenho lá em 1989, né, a Praça da Paz Celestial lá em Pequim. Na verdade foi um massacre. Olha só que interessante, né? Essa imagem aqui correu o mundo, que é na verdade um ativista querendo, né, parar, né, impedir a continuidade dessa fileira de tanque. Então, nesse primeiro momento, ele até consegue, tá? Os tanques no vídeo, né? Isso é bem emblemático. No vídeo, os tanques mudam, né, o trajeto, mas infelizmente, né, a gente não sabe muito desse indivíduo aqui, desse sujeito, o que aconteceu com ele, tá bom? Mas vamos lá, esse massacre da Paz Celestial, né, da Praça da Paz Celestial lá em Pequim, observe, 1989, olha lá, ó, né, é o período do final da Guerra Fria, ó, Muro de Berlim, lembram lá? Então, esse movimento aqui por democracia na China, tá, ele foi fortemente influenciado justamente pelo final da Guerra Fria, tá? Só que a gente não pode esquecer que dentro desse processo a China estava passando por um processo de modernização, tá? Ao final, ou melhor, né, com a morte do Mao Tse Tung em 1976, a China ela passa por uma grande transformação, uma grande abertura econômica, tanto é que é implantada as ZEs, zonas economicamente especiais, tá? Que são aqueles enclaves capitalistas, olha aqui no mapa, dentro, né, do território chinês, no litoral, onde somente ali é permitida a entrada e a circulação de capital, né, estrangeiro. Então, mesmo a China sendo um país socialista, né, lembra lá o socialismo de mercado, né, essa liberdade econômica. Então, mesmo a China passando por essa transformação, essa transição, tá, se abrindo ao capitalismo, esse massacre da Praça da Paz Celestial ela aconteceu, mesmo a China, né, vamos dizer assim, se abrindo ao mundo ocidental. Tá? Tanto é que em 1997, olha lá, em reintegração de Hong Kong, né, a China, que Hong Kong foi colonizada por ingleses, a China pegou Hong Kong de volta.
tá bom? Guerra das Coreias, né? As Coreias continuam separadas, tá? A gente não pode esquecer, olha aqui o mapinha da Coreia, tá? O mapa da Coreia, onde, na verdade, ela foi dividida, né? A Guerra da Coreia foi de 1950 a 1953, né? E nós temos aí a figura do seu líder, né? O Kim Jong-un, né? Aquela figuraça, né? Que constantemente está na mídia aí, ameaçando o mundo inteiro com armas nucleares, né? Foguetes e tudo mais, tá? E tem também Taiwan, né? A província rebelde, ó, Taiwan tá bem aqui, ó, Taiwan, né? Taiwan, na verdade, durante a Revolução, né, socialista, em 1949, né, o governo nacionalista do Chiang Kai-shek foi exilado na ilha de Taiwan. Então, Taiwan, até hoje, é considerado uma província rebelde, tá ok? Uma província rebelde da China, tá bom? Mas ela tem procurado uma certa autonomia também dentro dessa geopolítica mundial aí, justamente com cadeiras, né, lá na ONU, tá? Isso assusta muito a China aí, tá? Questões étnicas e econômicas pendentes, né? Ó, questões étnicas e econômicas pendentes, isto é, para se resolver ainda na Ásia, né? Eu tenho aqui, ó, a região da Caxemira, tá? A região da Caxemira. Onde é a Caxemira, professor? Eu já ouvi falar, mas não conheço, tá? A Caxemira, ela fica aqui, ó, nessa porção ao norte da Índia, tá? Essa região aqui, historicamente, essa região era chamada de Hindustão, tá? Essa região, ela era um país só. E com o passar do tempo, né, a partir do fim vamos dizer, do controle britânico na região, essa região deu origem a dois países, na verdade, né? Deu origem à Índia e o Paquistão, tá? E depois também surgiu um outro país aqui, ó, Bangladesh, tá? Mais a leste aqui. Então essa região da Caxemira, ela tem algo muito importante, porque ela é disputada por três países. Essa região, ela é disputada por Índia, Paquistão e a China. Olha só que loucura, né? Índia, Paquistão e a China. Essa região, ela, a princípio, ela pertence à Índia, tá? Mas é disputada por esses três países. Por quê? Porque essa região, ela tem uma importância, né? Porque ela tem solos férteis, tá? Tem solos férteis e reservas aquíferas. Observe, aqui tem água potável, reservas aquíferas, solos férteis. Então essa região, ela tem a sua importância, né? Vamos dizer, estratégica. E além do fato de que existe na região também, né, essa diferença, né, principalmente a diferença de religião, tá? Porque aqui eu tenho hindus, tá? Eu tenho muçulmanos, tá? Eu tenho muçulmanos e tenho os chamados Sikhs, né? Os Sikh. O Sikh também, que é um povo, tá? Que ocupa essa região, que na verdade está no meio dessa bagunça toda aqui. Qual é o grande problema que envolve essa região? Porque China, Paquistão e Índia, todos os três países, eles têm armas nucleares. E ao longo desse período aí de conflito, todos já tentaram, né, já ameaçaram a usar armas nucleares na região. Então essa região é uma região muito instável do ponto de vista geopolítico, tá? Questão tibetana, só para a gente poder adiantar aqui, né, lembrar o Tibete, né? O Tibete está aqui, ó, né? É uma região que foi controlada pela China, tá? O Tibete é um estado controlado pela China, tá ok? Então é também uma região de grande instabilidade geopolítica em toda essa área aí, tá? Só para somar. E blocos econômicos regionais na região. Então observem, né? A Ásia, ela acaba se inserindo dentro desse contexto aí da nova ordem mundial, né, do fim da bipolaridade, e chega a questão do surgimento dos blocos econômicos, isto é, as áreas de influência política e econômica do mundo acabam se desenhando no continente asiático. Tá? Eu tenho esse mapa aqui com diversos blocos econômicos regionais, então, mas precisamente eu tenho na Ásia a CEI, né, Comunidade dos Estados Independentes, formada, né, ao final da Guerra Fria, né,
com o fim do regime soviético, controlado pela Rússia e mais outros países, tá? Eu tenho a ASEAN no sudeste, né, asiático, tá? Toda essa região. Eu tenho a APEC, né, que é na bacia do Pacífico, que pega inclusive, né, a costa oeste da América, e tem o Transpacífico, que é um bloco econômico muito recente, né? Atenção a esse bloco econômico aqui, ó, o Transpacífico. O Transpacífico, ele foi, na verdade, vamos dizer assim, uma certa pressão da China, né, em criar esse bloco econômico que abrange todos os países que, na verdade, são banhados, né, ou que permite a conexão através do Oceano Pacífico, tá? Então, é interessante que os Estados Unidos, no primeiro momento, está de fora desse bloco aí, tá ok? Então, muito cuidado para a gente compreender a importância, né, desse bloco, atendendo aos interesses econômicos da China aí, né, nessa nova geopolítica aí do século XXI aí, tá bom? Oriente Médio, instabilidade geopolítica. Essa é uma outra região da Ásia com graves problemas, né, territoriais, problemas que envolvem, né, religião, que envolvem cultura e principalmente a disputa por recursos naturais, tá bom? O que é o Oriente Médio em si, né? O Oriente Médio em si é essa região aqui, ó. Na verdade, até mesmo delimitar o Oriente Médio é um pouco complicado, tá? Não há uma definição correta. Existem estudos em que a Turquia pertence, né? Por exemplo, o próprio Egito pertence, o Afeganistão pertence, e em outros estudos esses países já não estão dentro do Oriente Médio. Então, há uma indefinição ainda sobre essas questões que envolvem os limites territoriais do Oriente Médio, tá? Mas o que é importante a gente compreender? O Oriente Médio está na confluência do Velho Mundo, né? Opa, Velho Mundo? Ó, África, Ásia e Europa, isso aí, né? O Oriente Médio, ele está aqui, ó, na área de confluência, isto é, de junção. Do ponto de vista estratégico militar, ele está a meio caminho da Europa, da Ásia, né, e da África, tá? Embora ele seja a Ásia, ele está na confluência, na junção do chamado Velho Mundo. Então, observe, do ponto de vista estratégico, quem controla o Oriente Médio tem, né, forte influência nesses três continentes, ok? Outra importância do Oriente Médio, berço de 3 religiões monoteístas, né? Lembrando lá, religiões monoteístas são religiões que acreditam num único Deus. Então eu tenho lá o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Essas 3 religiões, elas surgiram nessa região, tá? Então essa região tem essa instabilidade, né, por conta justamente dessas 3 religiões aí, tá? Importância cultural, né? A chamada crescente fértil, essa região aqui no passado histórico era chamada de crescente fértil, né, entre os rios Tigre e Eufrates aqui no Iraque e o rio Nilo. Então ela abrangia toda essa área aqui, era chamada de crescente fértil. Qual a importância cultural? Foi nessa região que surgiu a roda, nessa região que surgiu a escrita, tá? Dos sumérios. Então, por conta disso, o Oriente Médio tem essa importância aí. Grandes reservas minerais, né? Grandes reservas minerais, tá? O Oriente Médio é rico em petróleo, né? Até pouco tempo atrás, né, as maiores reservas de petróleo do mundo estavam no Oriente Médio, tá? Então, Arábia Saudita, Iraque, Irã, tá? Então, essa região aqui, ela tem essa instabilidade justamente porque o petróleo ainda é a matriz energética mundial. O que significa isso? É a fonte de energia mais consumida no mundo. O petróleo, ele é fonte de energia, ele é combustível, ele é matéria-prima para a indústria. Então, quem controla as reservas, né, tem vantagem no ponto de vista econômico e industrial aí, tá ok? Aqui ao lado eu coloquei um mapa da chamada OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É uma associação dos países que têm grandes reservas de petróleo. Então eu tenho países da América que pertencem à OPEP, eu tenho países da África e países do Oriente Médio, tá? Então, essencialmente, o Oriente Médio ele tem essa importância, né, em relação às grandes reservas minerais aí.
Conflitos territoriais também acontecem na região, porque aqui, gente, né, a disputa territorial ela é histórica e é agravada justamente pela diferença de religião. Quando a religião faz parte, né, dos conflitos, a coisa se agrava ainda mais, tá bom? Questão palestina, né? Uma das questões mais importantes, né, do Oriente Médio, tá? A questão palestina, ela entra em discussão a partir da formação do Estado de Israel, tá? O que é a questão palestina? É uma disputa que existe, né, desde tempos históricos, né, desde o tempo bíblico. Essa região ela foi ocupada por diversos povos e que recentemente esses povos eles ainda disputam essa territorialidade, tá? A posse do território. E principalmente isso é agravado por conta justamente da diferença de religião, porque o Estado da Palestina, que na verdade não existe um país chamado Palestina, tá? Existe um Estado de Israel. Essa região, ela historicamente, ela foi ocupada, né, por um povo chamado povo hebreu, né, que hoje a gente conhece como judeus. Então, historicamente, essa região, ela foi ocupada por um povo hebreu, tá? Depois, esse povo, ele acabou sendo expulso dessa região, tá? É a chamada diáspora, a chamada dispersão do povo hebreu, tá? Por quê? Porque essa região ela foi ocupada por diversos povos, né, no passado. Essa região foi ocupada por povos turcos otomanos, essa região foi ocupada pelos romanos, depois, né, por ingleses e franceses. Então, automaticamente, esse povo hebreu ele foi obrigado a migrar, né, a fugir, né, da terra justamente por essa ocupação, a chamada diáspora, tá ok? É a chamada diáspora, tá? Então, num dado momento da história, o que acabou acontecendo? Essa região ela passou a ser ocupada por outros povos também, povos muçulmanos, povos de religião islâmica, né, povos árabes, chamados palestinos. Então aí começa um embate entre judeus e muçulmanos, né? Lembrando lá, os judeus, né, que fundaram o Estado de Israel, e os muçulmanos, que são os palestinos que professam o islamismo, tá? Então são religiões diferentes, mas que também surgiram nessa região. Então o direito pela posse da terra começa a fazer parte desse conflito. Quem é que tem o direito pela posse da terra? Quem ocupou primeiro ou quem ocupou depois? Porque quem ocupou primeiro teve que sair, foi obrigado a sair porque outros povos ocuparam. E quem ocupou por último, desenvolveu a terra, né, também se sente no direito de ocupar, tá? Por que eu estou falando isso? Porque ao final da Segunda Guerra Mundial, lá com o nazismo, né, onde o povo judeu, né, o povo hebreu, né, o antigo povo hebreu foi massacrado, né, cerca de 5 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração nazista, tá? A opinião pública mundial, a partir de 1945, ela começou a definir o seguinte, né, que o povo judeu sofreu tanto, né, desde o Holocausto, que eles teriam o direito a uma posse da terra, né, o lar nacional dos judeus. Então, por conta disso, a pressão, né, pela opinião pública mundial chegou justamente ao quê? A criar um movimento, né, dá mais força ainda, um movimento que existia chamado movimento sionista, né? O movimento sionista era o movimento de regresso, né, dos judeus que lá no passado, né, tiveram que migrar, as diásporas, né, a dispersão. Eles se dispersaram pelo mundo porque foram conquistados e depois surge o movimento sionista, o movimento de retorno, né, à Terra Sagrada. Então, por conta disso, ao final da Segunda Guerra Mundial, e precisamente em 1948, né, é fundado o Estado de Israel, né, um Estado judeu. Qual é a grande questão? Né? É que a ideia era, primeiro, fundar o Estado de Israel, um Estado judeu, né, e logo em seguida fundar o Estado palestino. Tá? Qual é o problema? O problema é que até hoje não foi fundado um Estado palestino. Então aqui, ó, eu tenho, com o passar do tempo, em 1946, né, a área em verde aqui, ó, a área que era ocupada pelos palestinos e pelos judeus. Então, com o passar do tempo, olha só, foi alternando, ó, foi alterando, melhor dizendo, né?
os judeus acabaram ocupando uma área muito maior, muito maior, muito maior, até que em 2010, ó, a área verde, que seria destinada aos palestinos, ela na verdade reduziu bastante e ficou segregada, né? Acabou ficando segregada aqui. Então, esse processo, né, que a gente está analisando aqui, ele é um processo histórico, ele é longo e envolveu guerras, conflitos, diversas guerras aconteceram durante esse período, tá? Então, obviamente o povo judeu acabou tendo um controle absoluto dos territórios, né? Então nós tivemos aí a diáspora, o movimento de dispersão, o movimento sionista de regresso, a intifada, a revolta das pedras, onde os palestinos, né, tentando lutar pelo território, né, que acabou perdendo, né, espaço para o povo judeu, né, a chamada intifada. Aconteceram diversas intifadas, né, revolta das pedras, e acabou que o povo palestino ficou restrito a duas áreas só, que a gente conhece bastante aí da história, né, e dos noticiários: a faixa de Gaza, que é essa regiãozinha aqui, ó, a faixa de Gaza, tá? E a Cisjordânia, aqui, ó, que ficou também bem reduzida aqui. Então, observe, mesmo hoje, se o mundo, se a opinião pública, os países acabassem falando, não, vamos formar um Estado palestino, ia ser um Estado segregado, né? Ia ser um Estado, olha, né, separado, segregado. Então, esse é um dos graves problemas que nós encontramos no Oriente Médio, que é agravado pela diferença, não só de religião, mas o direito pela posse da terra, né? Então, essas tensões religiosas, elas vão acontecer e persistem até hoje, tá? Então, mesmo hoje no noticiário, a gente ouve falar desse radicalismo, né? A gente ouve, inclusive até de forma equivocada, né, achar que todo árabe, né, todo muçulmano, ele é extremista, né? Então, na verdade, o extremismo é aquele sujeito que, independente da religião, ele leva ali os preceitos religiosos a ferro e a fogo. Então, em nome do Deus dele, ele comete atentados terroristas, ele comete assassinatos e tudo mais. Então, essas tensões religiosas acabam gerando esse radicalismo, né? As pessoas levam a palavra, né, os preceitos religiosos a ferro e a fogo, tá? Então, por exemplo, na religião islâmica tem lá as leis islâmicas, né, o código islâmico, né, a Sharia. Então, desrespeitar a Sharia é algo muito sério, né? Tenho aqui também dois grupos terroristas, né, muito conhecidos aí, né, na mídia, o Talibã e a Al-Qaeda, né, que surgiram dentro desse contexto de disputa territorial, de diferença de religião. Nós temos sunitas e xiitas, tá? Que dentro do islamismo representam duas correntes, tá? Os sunitas e os xiitas são origens diferentes, né? Os xiitas são os mais radicais, tá? Né? São os mais radicais, mais fervorosos em relação ao conflito armado, a disputa territorial através de atentados terroristas e tudo mais, mas é uma parcela, não significa que todo xiita também é um radical, um extremista, não, tá? O Estado Islâmico, né, que surgiu também dentro desse contexto histórico aí, de formação de um califado, né, na região, que isso gerou grande instabilidade na Síria, no Irã, né, porque o Estado Islâmico ele quis, na verdade, originar um grande califado, né, como se unissem todas as tribos, né, históricas ali num grande califado, isto é, se tornaria um grande país. Isso gerou um risco, né, mundial, porque a luta deles, né, na verdade, é uma luta armada e envolve, né, atentados terroristas e tudo mais, né? O Hezbollah também é um grupo terrorista, né, no Líbano, e o Hamas também é um outro grupo terrorista na região da Palestina, tá ok? Então, queridos, a ideia é justamente a gente compreender que a gravidade da situação, ela, vamos dizer, aumenta com essa diferença de religião, né? O direito pela posse da terra, quem é que vai definir? Não somos nós, tá? Eles lá lutam, né, há séculos pela disputa da terra, né? E isso é agravado ainda mais com a diferença de religião. Tá ok, queridos? Tudo tranquilo?